O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Às vezes, procurando em canais de redes sociais, a gente tem várias opiniões sobre quem é Jesus Cristo. Uns o enaltecem demais, outros falam que é até meio que utopia, um ópio do povo, que uma criação humana, mesmo que ele tenha existido, Jesus. Alguns falam que é uma forma de aprisionamento do ser humano dentro de um sistema, outros falam que é uma libertação. Bem, a pergunta de hoje é: o que dizem o povo quem é Jesus? E aí eu acho que dentro de casa você tem várias respostas diferentes, pessoas que acreditam e outras que não, pessoas que querem acreditar, tem lá suas dúvidas também, tem a nossa fé, porque tem a hora que ele vai perguntar: e para você, quem sou eu? Agora, essa resposta não é a do catecismo, não é a resposta para você tirar nota 10 no dia de um vestibular. Descreva quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa resposta ela define um pouco daquilo que é a nossa caminhada de fé, e está muito ligada ao nosso itinerário de salvação também. Temos um Deus que muitas vezes nós cumprimos as prescrições por medo do julgamento, e ali já então tem um Deus que nós acreditamos, um Jesus que veio para nos julgar, embora ele tenha escrito que não veio para julgar, mas para salvar. Mas cumprimos as prescrições dominicais, mas em vista daquilo que é o mandamento, pensando em não ser condenado. Mas temos dúvidas se seremos salvos também por participar. Acreditamos que ele é misericórdia,
Mas se falar que eu morrer agora, se eu vou direto para o céu, eu tenho a dúvida também se essa misericórdia me atinge. Então, quem é Jesus para você? Isso define também a tua missão. Muitos de nós cruzamos os braços, participamos da missa e acreditamos que isso é o nosso compromisso. Muitos de nós temos um cargo dentro da igreja, uma função dentro da igreja, e acreditamos que por essa função temos os nossos méritos e conseguiremos a salvação. Ah, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Depois desse episódio aqui, só para vocês terem ideia, Jesus diz assim: bom, agora que vocês já sabem quem sou eu, é preciso que o Filho do Homem, ele vá até Jerusalém. Lá ele vai ser preso, vai ser julgado, vai ser condenado, flagelado, morto e ressuscitará. Pedro é aquele que afirmou tudo isso e fala: sobre essa sua afirmação eu construirei a igreja. Mas é aquele que vai falar logo em seguida para Jesus: não, que isso não te aconteça, Senhor. Sofrimento não. Vai para trás de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, mas como os homens. Significa que apesar do cargo que Deus lhe dá, entre aspas, Jesus, ele está inacabado, completai em mim, que é aquilo que nós vimos no Salmo. Então nós estamos num processo, numa via, de compreensão daquilo que é Jesus, mas na medida que nós compreendemos Jesus, logicamente nós vamos aceitando a nossa missão aqui na Terra. Ela tem um ônus, uma responsabilização, e é principalmente ligado ao amor, seja dentro de uma comunidade pastoral, ou mesmo na minha missão vocacional, casamento, cuidar dos filhos, testemunhá-lo diante dos outros. Porque uma pergunta que pode ser mais ou menos esclarecedora é: se eu não falasse nada a ninguém sobre quem é Deus, a pessoa que convive comigo enxergaria que eu tenho algo que de fato revela a presença do Senhor? Não pelo tanto que eu oro, mas de atitudes. Semana passada nós vimos a Assunção, de Maria. E ali nós trabalhamos a ideia de que ela foi assumida em corpo e alma por tudo aquilo que ela foi, ave cheia de graça. Tudo há de acontecer conforme o Senhor lhe prometeu, porque ela acreditou. A palavra de Deus, então, ela é eficaz. Deus sempre nos convoca, nos exorta, mas eu preciso, então, trabalhar ela na minha vida. Eu preciso que ela se realize nas minhas atitudes. Então, eu preciso colocá-la em prática no meu dia a dia. Então, se Deus é o Senhor da minha vida, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o Messias, é aquele que deveria vir. Ele é o centro das minhas atitudes. Por que digo isso? Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio para revelar o que é que nos salva, o que é que faz a gente ressuscitar, o que é que nos deixa eternos, nos faz permanecer eternos. Até então não se tinha esse vislumbre. Então, a partir de Jesus Cristo, a partir da ressurreição, a partir do testemunho de pessoas que viram o Cristo ressuscitado, o cristianismo foi começando a se organizar e a surgir, e é o que é hoje.
Não é desde o primeiro momento essa igreja que é hoje. Mas lá ela tem como princípio e fundamento o próprio Cristo, que veio se organizando na força do Espírito Santo e se tornou essa igreja que somos hoje. Mas a essência dela é a experiência com o Cristo ressuscitado, que me faz então compreender o que ele viveu e exorta, participo do sacrifício e comungo aquilo que há de me salvar, que é a missão, a vocação, o amor. Então, a partir dessa percepção, eu me torno cristão, porque eu tenho consciência daquilo que é o caminho que faz com que eu ressuscite. É graça, é dom. Acontece a partir de agora, o reino de Deus está próximo de vós. É exigente porque preciso que eu, na verdade, tenha um coração semelhante ao de Cristo. Porque tudo o que eu amar aqui na terra me leva a uma plenitude, a uma comunhão no céu. E tudo aquilo que eu não amo aqui na terra me desliga do céu. Você entende que não é só falar amém na missa e comungar, fazer a oração, exige-se então um testemunho de discipulado? Não basta ser religioso, eu tenho que ser discípulo, seguimento. Então é muito mais do que isso. Ali é uma comunidade que para e se pergunta: o que o povo lá fora pensa quem é Jesus? E aqui a gente pode perguntar: quem que o povo lá fora pensa que é Jesus? Vocês convivem com muitas pessoas e têm ideia do que o povo pensa. Às vezes a gente acha que a pessoa entende que Deus é mágico, né? Que vai resolver todos os meus problemas. E que eu tenho que ficar só esperando Ele resolver. Aquela palavrinha assim, tome a sua cruz e me siga, parece que não funciona. Ao mesmo tempo, né, esse fato de entrar nessa via, porque aqui quando essa comunidade parou, ela tem que compreender. Quando Jesus fala assim, não diga nada a ninguém ainda, é porque eles precisam compreender como que Jesus está se manifestando, para não ficar, entre aspas, endeusando numa forma mágica a presença de Jesus, como aquele que só veio para resolver problemas, no sentido de solucionar aí, dá-me comida, dá isso e dá aquilo, sem entender a instrução dele que a via do amor é o que faz você ressuscitar. Porque é a via do amor que me atrai cada vez mais aquilo que é o céu, que é o próprio Deus. Amar. Amar é um dom. Não é o quanto eu amo, mas é o quanto eu já sou o amor dentro dessa dinâmica. É mais do que simplesmente quantificar. É viver, né? É comungar mesmo. É não sair dessa sintonia com Deus. Agora, isso precisa da oração, precisa da Eucaristia, precisa da prática, para eu poder ir percebendo como Deus está se manifestando e perceber que o reino está acontecendo já na minha vida. Então eles param para entender o que o povo pensa, aliás, como nós estamos vivendo para o povo pensar aquilo que é Ele de fato Deus, aquilo que eles têm que enfrentar, que é a cruz, porque no próximo final de semana é mais ou menos isso, né? Afasta de mim, tu não pensas como Deus, mas como, né, Satanás, como o mundo. E começar a entender que dentro dessa caminhada, Deus não vai te levar da cruz, mas Ele vai te ajudar a vencer cada cruz, amando. Então, quando essa afirmação é verdadeira, tu és o Cristo, o Messias, aquele que veio nos instruir, nos mostrar o caminho de uma comunhão eterna,
do caminho que me liga diretamente ao céu, né? O Filho do Deus vivo veio aqui, se manifestou como que é então o céu. E ainda, olha só, Pedro, não foi um homem que te revelou isso, mas o próprio Deus. A partir dessa ciência, vem também então a missão. Sobre esta afirmação, eu começo a construir a minha igreja. Não é sobre Pedro, um homem, mas sobre uma fé que ele é o Messias e que veio então nos trazer a realidade daquilo que é o céu. Então, quando fala, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Construirei a minha igreja, isso é templo, isso é igreja, povo de Deus que se reúne. Então, cada um que vai tendo consciência é uma pedra viva dessa igreja que está sendo construída, né, e que leva à eternidade. Por isso, na primeira leitura, quando ele diz, eu vou tirar de ti, eu não lembro o nome lá do que era designado, mas vou te colocar, Euquias, né? Para colocar no teu lugar, porque ele vai ter as chaves do reino de Davi. Não é uma chave de poder, é de responsabilização, de condução da igreja. E aí São Paulo, quando ele fala, mas são imprescrutáveis os seus conhecimentos, a sua sabedoria, quem poderá te instruir? Porque diante de tanto sofrimento que estava acontecendo, ele foi percebendo então que aquela igreja se dispersando começou então a crescer, a atingir mais povos. São insondáveis os seus conhecimentos. E que ele estava aí como uma peça para ser um testemunho vivo daquilo que era a missão dele. Tudo é por ele, para ele, por ele, né? Então ele foi entendendo a sua missão. Por isso, no dia de hoje, qual é a missão então que nós temos aqui para nós? A primeira é, quem é Jesus para você? Aí eu sugiro que durante a semana você pense, quem é Jesus? Ele é o fundamento da minha fé e Ele é aquele que me revela o caminho que faz com que eu perceba o céu a partir do amor, do amar. E por isso eu preciso orar mais, eu preciso exercitar mais a caridade, né? E Ele me deu chaves, né? Chave do reino do céu. É a chave do perdão, é a chave do amar, é a chave da caridade. São coisas práticas que eu preciso exercitar durante a semana. Então vai escolhendo uma, para que você vá exercitando aquilo que Ele está te colocando como possibilidade de céu, de salvação, de missão, através de uma missão. E se quer comungar, e não só comer a hóstia, então tenha consciência do que Ele te ensina hoje, que na verdade foi tudo aquilo que Ele viveu e que você participa depois, daqui a pouco, do sacrifício dEle, tomai e comei, tomai e bebei, e que ao final Ele como Cordeiro se dá para você, né? Nessa via, Ele se faz presença, não sem a instrução, e quer te atingir. E se você conscientemente compreende a sua missão, eu vou ao encontro dele para fazer comunhão. E com ele, missão. E na missão é o caminho, a via, que eu encontro da graça de Deus para aquilo que de fato é a via da salvação, da comunhão. E o reino de Deus está muito próximo dessa realidade de nós. Ele não veio condenar, Ele veio para nos salvar. Mas existe uma via. Não é ficar sentado no banco e falar amém e achando que a sua obrigação dominical já é o suficiente. Tem que exercitar. Não é que nem ir no médico, pegar a receita, voltar para casa e não cumprir a prescrição do que a receita manda. Tem que
tomar o remédio e praticar o que é pedido. Tem que pegar a receita, pegar o remédio e praticar o que ele pede. Compreendeu o que Deus quer para você a partir de agora? Então, se quer fazer comunhão em vista da salvação, abrace essa missão, que mais é uma cura interior do que propriamente um ônus e um encargo. É uma libertação. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.